Nós estamos numa campanha de 7 terças-feiras, nos reunindo aqui nesse lugar para declarar que 2020 é um ano da abundância, é o ano em que nós vamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em todos os aspectos da nossa vida. Sem dúvidas, será um ano como 2019, com obstáculos, com desafios, com problemas também, sim, mas será um ano em que a presença do Senhor será abundante na sua vida, em que você sentirá de forma plena, de forma constante, a força do Senhor, a alegria do Senhor, sendo o seu esteio, sendo o seu amigo durante todo esse ano. Eu declaro isso sobre você, em nome de Jesus. E nós estamos em cada uma dessas terças-feiras debruçando sobre um tema, desde a terça-feira passada, e quando chegar no dia 31, é uma terça-feira, o dia da virada do ano, nós estaremos aqui na 7ª terça-feira, nos reunindo como igreja, como congregação, para profetizar sobre o ano que vem. Não, o ano que vem não é um ano de escravidão em nossas vidas, não é um ano de catástrofes, não é um ano de dívidas, não é um ano de coisas ruins acontecendo. Será um ano de abundância, abundância da paz do Senhor, da harmonia do Senhor sobre nossas casas. É isso que vai sair das nossas bocas. É pela nossa fé que nós estamos nos reunindo e declarando isso sobre o ano que vem. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o seguinte: 2020, o ano da abundância do Senhor. E nesse ano, nessa terça-feira, nós vamos declarar que também será um ano em que nós seremos verdadeiros adoradores. Será que você pode declarar isso comigo? Em 2020, eu serei um verdadeiro adorador. Vamos mais uma vez? Em 2020, eu serei um verdadeiro adorador. Uma terceira e última vez. Em 2020, eu serei um verdadeiro adorador. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos muitos planos com relação ao ano que vem. Eu não sei se você fez aquela velha listinha de metas do ano quando chegou no final do ano passado. Deixa eu ver quem foi que fez aqui. Nem que você não tenha escrito, mas você fez metas, você traçou planos. Eu fiz. Admito que alguns eu consegui cumprir, a maioria não. A maioria não, a verdade é essa. Muitos planos, muitos sonhos nós conseguimos cumprir, outros que não estavam na lista, mas o Senhor nos surpreendeu. 2019 foi um ano de lutas, mas foi um ano da graça do Senhor derramado sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre nossa comunidade. Um ano de surpresas, de mimos do Senhor sobre nossa vida. E eu creio que em 2020 será assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: faça planos, faça projetos. A Bíblia não diz que não é para a gente fazer. A Bíblia diz que os projetos somos nós quem fazemos, mas o sim e o amém vem do Senhor. Nós dependemos dele. Nós nos planejamos, nos organizamos, fazemos nossas metas humanas, fazemos a nossa parte ordinária, mas o extraordinário, o sobrenatural, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós servimos ao Deus que criou o universo, é nele que confiamos. Amém? Nossa confiança não está no governo, não está na política, não está na economia. Tudo isso é importante, mas a última palavra vem do nosso Deus, em nome de Jesus. Em 2020 eu serei um verdadeiro adorador. E eu queria olhar com vocês para algumas palavras na Bíblia. Eu queria olhar para as palavras originais no texto sagrado e ver o que é que a palavra de Deus fala sobre adoração. Se nós queremos ser verdadeiros adoradores, eu sugiro que a gente olhe para a Bíblia hoje e enxergue o que é que a Bíblia fala sobre adoração. E eu queria extrair aqui 3 pontos, 3 aspectos nos quais nós podemos expressar nossa adoração no ano que vem. Primeiro ponto é que na minha vida de adoração em 2020, eu serei sim um verdadeiro adorador no que diz respeito à minha vida profissional e nas minhas finanças. O nosso Deus não é o dinheiro, nós não servimos a mamon, mas pensa numa coisa importante para a nossa vida, é esse aspecto das finanças. Jesus falou muito sobre dinheiro, Jesus falou muito sobre vida profissional, e os apóstolos também. Se nós olharmos para as epístolas de Paulo, principalmente as epístolas de Pedro, nós vamos ver a palavra de Deus dando diretrizes e coordenadas com relação à nossa vida financeira e vida profissional. E olha só que coisa interessante que eu descobri. No Velho Testamento, para pensar nisso aqui, no Velho Testamento, a palavra hebraica que é traduzida para adoração
é a mesma palavra que é traduzida para trabalho. Avodá. Queria pedir para a Érica botar aqui. É essa palavra aqui. Avodá ou avad, que na verdade são a mesma palavra, são conjugações diferentes do mesmo verbo, por assim dizer. Quando essa palavra aparece na Bíblia, no português, isso aqui pode ser traduzido como trabalho ou como adoração. Não é interessante isso? Que se você olha para a Bíblia não diferencia no Antigo Testamento trabalho e adoração, culto ao Senhor, do serviço diário, dos meus afazeres profissionais. Vamos ver na palavra de Deus como é que isso aqui acontece. Por exemplo, eu queria abrir com você Gênesis 29. Em Gênesis 29 acontece algo engraçado. Você já ouviu falar sobre a história de Jacó e como ele trabalha 7 anos para casar com Raquel? Não foi isso? Ele trabalha 7 anos para casar com a mulher da sua vida. E o que é que acontece com ele? Depois dos 7 anos, ele toma uma rasteira do seu tio Labão. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Olha só. Gênesis 29. Lá no versículo 25. Ele foi para o seu tio Labão. Disse: tio, quero casar com sua filha mais nova, Raquel. Raquel, é isso mesmo. O tio disse: tá bom, trabalha 7 anos que você casa com ela. A Bíblia diz que ele amava tanto Raquel, que esses anos se passaram para ele como poucos dias. No dia do casamento, deve ter tomado uns goró. Naquele tempo era costume tomar um vinhozinho na celebração das bodas. A noiva linda, com aquele véu na frente, foi para a noite de núpcias. De manhã cedo, quando ele acorda, não casou com Raquel, casou com a mais velha, que era um pouquinho mais feia, Lia. Olha aqui o que a palavra de Deus fala. Gênesis 29, 25, está escrito: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel. Isso aqui é avodá. A palavra que pode ser traduzida como adoração e como trabalho. E depois o que aconteceu? Por que você me enganou? Versículo 26. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou, avodá novamente aqui, para Labão outros 7 anos. Então, perceba que essa palavra é empregada na Bíblia e é traduzida como trabalho, como esforço profissional. E agora a gente vai ver um outro texto que essa mesma palavra parece sendo utilizada pelo próprio Deus como adoração. Abra comigo aí Êxodo 3, capítulo 3, versículo 12. Vamos ver a mesma palavra, avodá ou avad, que aqui nesse texto é o seguinte. Aqui é o famoso texto em que Moisés encontra a sarça ardente e Deus começa a falar com Moisés. Lá no versículo 12, Moisés está conversando com Deus e ele fala: Deus, como é que eu posso ir lá para o Egito e falar em teu nome? Quem vai acreditar em mim? O que é que eu devo dizer? E aí no versículo 12 Deus fala o seguinte, Êxodo 3, 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto. Aqui na João Ferreira de Almeida, a gente está lendo na NVI, mas na Almeida foi traduzida literalmente como uma adoração. Avad, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, se a palavra de Deus não diferencia o trabalho espiritual, por assim dizer, do trabalho secular, por que às vezes nós separamos? Não, hoje é dia de servir na igreja, então não posso mentir, eu tenho que estar em santidade. Mulher, nem pega no meu pé que hoje eu não posso pecar, hoje é dia de ceia, então eu vou para a casa do Senhor, lá não é lugar de fazer coisa errada. E segunda,
você que é advogado, você que é empreendedor, está sonegando imposto, está pagando uma propina aqui, outra ali, está dando os seus jeitinhos, está passando a perna em um, passando a perna em outro, como se tivesse diferença para Deus entre o trabalho que eu desenvolvo na congregação e o trabalho que eu desenvolvo no meu ambiente profissional. Sabe, talvez você tenha vivido até aqui com essa mentalidade, mas 2020 não é um ano para viver dessa forma. 2020 é um ano para a gente entrar com o seguinte entendimento: seja na igreja, seja no ambiente da minha congregação, ou no meu trabalho, ou no ambiente familiar, Deus vai ser glorificado. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o nome do Senhor será engrandecido. Amém ou não, igreja? Eu creio dessa forma. Durante muito tempo nós vivemos com mentalidade católica medieval que nos ensinou isso. Passa na frente da igreja, se benze. Mas está no ambiente profano, pode pecar, pode fazer o que quiser à vontade. Meu trabalho secular é uma coisa, quando eu estou servindo na igreja é outra. Foi esse o pensamento que os grandes reformadores vieram quebrar. Eu separei aqui um texto um pouquinho grande de Martinho Lutero, o precursor da reforma protestante. É interessante como às vezes a gente pensa na reforma protestante como algo completamente vinculado ao que acontece no ambiente congregacional, mas quando você estuda mais a fundo, você percebe que um dos maiores choques que a reforma protestante causou no mundo, e causa até hoje, foi essa revolução do pensamento. Não importa se eu estou trabalhando no ambiente da igreja ou no ambiente secular, a obra das minhas mãos se torna santa, porque eu sou santo no Senhor Jesus. Você está entendendo? Olha só o texto de Martinho Lutero. Ele escreveu no seu tratado sobre as boas obras. O tratado é imenso, mas eu extraí uma pequena parte para você ver o pensamento do cara há muitos séculos atrás. Olhando para a palavra de Deus, olha o que esse cara concluiu: a palavra de Deus santifica e torna divino tudo o que dela se aplica. Erra quem especifica cargos ou ocupações como santos em detrimento de outros. O homem que obra cantarolando, fazendo leituras devocionais, tocando órgão na igreja, lendo a missa, repetindo cânticos matinais, é óbvio que ele era um monge agostiniano, então ele estava comparando o trabalho secular com o trabalho clérigo dentro de um ambiente católico. Então ele fala: o homem que está repetindo missas, repetindo cânticos matinais, de vésperas ou outras horas canônicas, fundando e decorando igrejas, altares, mosteiros, coletando cálices e bugigangas e correndo para Roma, não é o único que tem prerrogativa de boas obras realizar. Define-se por boas obras também quando alguém trabalha no seu comércio, anda, ergue, come, bebe, dorme ou faz todos os tipos de trabalho para a alimentação do seu próprio corpo ou para o bem-estar comum. E Deus com esses homens está satisfeito, pois, embora também experimentemos muitas coisas boas das pessoas, ainda assim, na verdade, tudo é recebido de Deus com base na sua providência e ordem. Um homem não vive apenas para si mesmo neste corpo mortal, trabalhando apenas para si mesmo, mas também vive para todos os homens da terra. Ele vive não apenas para si, mas para os outros e também para a sua família. Para este fim, ele coloca o seu corpo em sujeição, para que ele possa mais sinceramente e livremente servir aos outros. Como bem disse Crisóstomo há 1000 anos atrás, em assuntos mundanos, nenhum homem vive para si mesmo. Artesãos, soldados, maridos ou comerciantes, todos eles contribuem para o bem comum e para o benefício dos seus semelhantes e para a glória do Criador. É impressionante que naquele contexto de um tempo de trevas, em que poucas pessoas tinham acesso à palavra de Deus, esse homem olhou para a palavra de Deus e chegou à seguinte conclusão, inspirado pelo Espírito Santo, creio eu: não é só o que eu faço dentro do ambiente religioso
que é santo. Pelo contrário, eu fui santificado pelo meu Senhor. Então o que eu toco está santificado. Se eu trabalho como comerciante, se eu estou na minha família, se eu estou estudando na faculdade, Deus será glorificado aonde quer que eu esteja. Esse tem que ser o nosso pensamento. E é por isso que em 2020 eu creio que você não será somente um verdadeiro adorador aqui dentro, nas nossas reuniões, levantando a mão durante o louvor, mas principalmente quando não tiver nenhum irmão olhando, quando ninguém estiver vendo, você será um verdadeiro adorador em 2020, principalmente no aspecto financeiro e profissional. Ainda acerca disso, é interessante notar o que o apóstolo Paulo falou à igreja em Colossos. Olha só o que está escrito em Colossenses 3, versículo 22, orientação do apóstolo para aqueles que trabalham para outras pessoas. Olha só que interessante que Paulo fala para escravos, e que também serve para servos, ou para qualquer um que tenha um emprego, que trabalhe para um patrão secular, vamos dizer assim. Olha só, escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Isso aqui é orientação da palavra de Deus. Não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Vamos passar? Sabendo que receberão, pode voltar para o 22, sabendo que vocês receberão do Senhor, perdão, Quinha, pode passar, isso aí. Vamos voltar para a página anterior, por favor. Ok, vamos lá. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Vamos prosseguir? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa é a chave. Próximo versículo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, olha só esse coração do Evangelho. Olha só o que Paulo está compartilhando. Ele está dizendo, irmãos, até mesmo aquilo que vocês fazem para os homens, façam como se fosse para o Senhor, e verdadeiramente é. Porque não é a recompensa dos homens que buscamos, mas a recompensa do Pai que está nos céus. Então, isso abre a nossa mente. Ainda que a economia não esteja ao nosso favor, ainda que o salário esteja pequeno, ainda que as finanças estejam apertadas, ainda que a nossa situação atual, a conjuntura atual do país não seja favorável, ainda que trabalhemos para um patrão que nos oprime, que abusa de nós, que nos persegue, ainda que trabalhemos num ambiente de trabalho que seja um ambiente pesado, devemos dar sempre o nosso melhor e sermos discípulos de Jesus nesse quesito também, porque não é a homens que estamos servindo em primeiro lugar, mas em primeiro lugar servimos ao Senhor. Então, você quer ver o que é palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão? Deixa eu te dizer, seja o melhor no que você faz, acorde cedo, se dedique. Eu tenho uma palavra para trazer para os jovens aqui. Você quer ser um homem de Deus nessa geração? Você quer uma dica de algo espiritual que você pode fazer? Estude. Talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer nesse fim de ano é estudar para o seu vestibular. Porque muitas vezes a gente fica viajando na maionese, querendo fazer grandes coisas para Deus e não faz o básico. Quando, às vezes, pelas coisas mais ordinárias da nossa vida, os homens olham para nós e glorificam ao Pai que está nos céus por causa da nossa excelência nas menores coisas. Eu conheci pessoas aqui na congregação que são dessa forma. Não precisa ninguém estar olhando, não precisa ninguém aplaudir ou elogiar. Quando ninguém está vendo, eles fazem questão de se ligarem nos mínimos detalhes. Num copo que se ajusta, num detalhe da decoração ou do seu instrumento musical. Glória a Deus por essa visão, porque em primeiro lugar servimos ao Senhor e é da recompensa dele que nós estamos querendo. Amém? Quantos pensam dessa forma? Então diga comigo, em 2020 eu serei adorador nas minhas finanças e na minha vida profissional. Eu creio nisso. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Segundo aspecto dessa noite, eu sei que você quer ser um adorador em 2020. Eu já falei das finanças e da vida profissional, mas existe um outro aspecto muito importante
que eu queria tratar nessa noite, que é o aspecto familiar. Se tem uma coisa que eu percebi em 2019, foi um alvo prioritário e estratégico de Satanás em nossas famílias. Satanás em 2019 se empenhou de forma macro e de forma específica para destruir casamentos. Eu percebi isso dentro do Congresso Nacional, dentro das movimentações jurídicas e no que diz respeito às leis do nosso país. Eu percebi isso no que passa na mídia, nos meios de comunicação e no conteúdo que nós assistimos dentro de casa com nossa família. Você percebe as trevas se movimentando para invalidar e destruir o núcleo familiar em todas as sociedades, principalmente no Ocidente. Mas eu também vi ataques específicos a casais muito amados, a famílias muito preciosas. E eu quero primeiro te dar uma má notícia. Em 2020 isso não vai parar. Está escrito na palavra, Paulo preveniu a Timóteo: Timóteo, olha só, nos últimos dias os homens serão inimigos do casamento. Satanás vai se levantar para destruir a família, Timóteo. E isso está se cumprindo nos nossos dias. É mais uma prova de que o nosso Senhor está voltando. Igreja, vamos despertar. O nosso Senhor está perto. Se você tem orado, se você tem vivido uma vida devocional na presença do Senhor Jesus, você consegue sentir isso em teu espírito, que o tempo está curto, o tempo está correndo. Você percebeu como esse ano passou depressa? Os dias estão contados. É logo ali. A nossa esperança vai se concretizar em Cristo Jesus. E os ataques do inimigo contra nossas casas irão continuar. Mas agora eu trago a boa notícia. A sua família está firmada na rocha. E Jesus disse que a casa que está firmada na rocha, vem os ventos, vem as ondas, vem as tempestades, mas ela permanece de pé. Eu sei que esse ano tiveram algumas tempestades que você disse: Deus, não vai dar, essa é a última, agora acabou, agora não tem mais jeito. Mas olha só, o ano está acabando e a sua família está de pé. A sua família está firme na rocha e vai continuar, meu irmão. Toda arma forjada contra a tua casa cai por terra, não prosperará. Nenhum artefato de Satanás contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra a tua parentela vai prosperar. Está neutralizada hoje em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar dos próximos 2 pontos usando agora um texto do Novo Testamento. Um texto que fala de uma mulher que tinha uma família. Eu nem sei se eu posso chamar de uma família, mas ela tinha uma vida conjugal e uma vida nos seus relacionamentos completamente desajustada. Eu estou falando da mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4. Vamos ler esse texto. Eu vou falar um pouco sobre adoração, primeiro no que diz respeito à família. João 4, eu vou ler do 9 até o 24, tá? Então, se concentra comigo para você entender o contexto e reler essa história mais uma vez. Eu vou pegar a história do meio. Vocês conhecem a história. Jesus teve que passar por Samaria. Ele estava por volta de meio-dia no poço de Jacó. E aparece uma mulher samaritana, ele pede água para ela. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Ela não sabia que era bem maior o que ela estava falando do que Jacó, né? Versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame seu marido. Preste atenção nisso aqui. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, eu queria usar esse texto para começar a falar do segundo ponto. Em 2020, você será um verdadeiro adorador, principalmente dentro da sua casa. Se existe um desafio na vida de um cristão, é ser cristão para os seus. Você quer saber se um homem é um verdadeiro cristão? Não pergunta para o pastor dele, não. Não pergunte para o líder de link, não perca seu tempo. Pergunte para a esposa. Porque se a esposa diz: esse homem é um servo do Senhor, ele é um servo do Senhor, pode acreditar. Porque se existe uma coisa difícil, é você dar testemunho na intimidade familiar. Às vezes é muito mais fácil você estar no ambiente com os irmãos, no link, no departamento de serviço, nas reuniões da FG, e dar um bom testemunho. É mais fácil. Mas na intimidade da casa, com quem dorme junto com você, com quem divide banheiro, com quem divide o almoço, aí é um desafio para nós. Eu não sei como foi esse ano de 2019 para você nesse quesito. Eu não sei qual foi o testemunho que você deu para quem está mais perto de você. Eu fico triste porque muitas vezes, principalmente nós homens, costumamos ser bem mais carinhosos com nossas esposas no ambiente público do que na intimidade. E por muitas vezes somos mais carinhosos, inclusive, com os irmãos em Cristo do que com elas. Muitas vezes as mulheres também passam pela mesma dificuldade. É muito difícil na intimidade você perseverar naquilo que é seu dever como cristão. Mas, sabe, eu creio que Deus tem um propósito para nossas famílias. Eu creio que por mais que Satanás tente transformar a nossa casa num ambiente de brigas, de guerra, de contenda, as nossas casas, as nossas residências, o lugar onde habitamos, será em 2020 um lugar de oração, será um lugar de leitura da palavra, será um lugar de amor, será um lugar de harmonia, será um lugar de sono dos justos. Não, eu não aceito que 2020 seja um ano em que a nossa casa seja um lugar de insônia, de angústia, de tristeza. Não, a sua casa vai ser um refúgio. Sabe o refúgio do guerreiro? É assim que é para ser. Você trabalha, você se estressa, a correria do dia a dia, mas você diz: graças a Deus estou chegando em casa. Assim devem ser as nossas famílias, e assim será em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher tinha uma vida conjugal completamente desajustada. É engraçado porque ela começa a conversar com o Senhor Jesus de uma forma meio arrogante, de uma forma meio boçal. Quem é você? Eu sou uma samaritana, você é um judeu. Eu sou uma mulher, você é um homem. Como você me dirige a palavra? E aí Jesus meio que vai na ferida, de forma tão doce. O Senhor Jesus é assim, tá, amados? Às vezes Ele confronta a gente, e quando Ele confronta é em amor, é com toda a sabedoria para nos curar. Ele fala: mulher, faz o seguinte, vai chamar teu marido. Aí foi no ponto que doía para ela, porque ela nunca conseguiu se ajustar com ninguém, e ela tentando ocultar um pouco a história, ela disse: cara, se esse cara soubesse que eu não tenho marido e que eu já estou no 6º relacionamento, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus revela a sua onisciência e o seu poder, e Ele fala assim: eu sei disso, porque você já teve 5, e o seu atual nem é seu marido.
Aquilo deve ter mexido com algo que aquela mulher guardava debaixo do tapete. Deve ter mexido com feridas de uma vida frustrada, de uma vida amorosa que nunca se concretizou. Mas vale a pena se expor ao tratamento do Senhor, se for para curar a nossa vida. E é isso que eu quero te encorajar a fazer hoje. Eu quero te encorajar nesse momento. Se você deseja ter um ano de adoração em 2020, eu quero te encorajar a fazer uma rápida análise do aspecto familiar da sua vida nesse ano que está terminando. Nós estamos terminando novembro, gente. 2019 já foi, já acabou. O que é a sua família em 2019? O que é que você lembra quando eu te pergunto sobre a sua família nesse ano que está concluindo? O que é que vem à sua mente? Brigas? Separação? Vamos lá. Qual foi o resumo da sua casa esse ano? Você está chegando ao final de 2019 satisfeito com a tua vida familiar, com o teu casamento, com a forma como você tem criado os seus filhos, com a forma como você tem honrado os seus pais? O que é família para você hoje? Deus é o Deus que criou a família. A Bíblia começa mostrando que Deus inventou a família. Essa ideia foi dele. Ele ama isso. Por mais que tenhamos imperfeições e limitações, por mais que tenhamos tendências a guardar rancor e não perdoar, gente, não podemos desistir daquilo que Deus ama. A sua família vai permanecer de pé porque é um projeto de Deus para essa nação. E assim como Ele tratou essa ferida na vida dessa mulher, Ele vai tratar com a sua. Sabe, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, Deus falou algo comigo. Eu creio que foi Ele que me falou. Eu parei para pensar aí. Um dos aspectos que Satanás mais investiu esse ano em nossas famílias foi no aspecto emocional. Eu não sei se você consegue ter essa mesma leitura que eu, mas eu pude acompanhar e ouvir falar de famílias que enfrentaram problemas psicológicos. Parece que Satanás pensou, ele viu que não estava sendo bem sucedido na área, sei lá, da lascívia, ou fazer a gente desmontar de alguma outra forma, e parece que ele pensou assim: eu vou investir na alma deles, eu vou tentar trazer depressão, tristeza, uma angústia que ele nem sabe de onde vem. É como se as trevas estivessem tramando contra as nossas almas para destruir as nossas famílias no final das contas. Deus é o Deus da nossa alma. Sabe, eu acho que às vezes a gente precisa quebrar alguns preconceitos. Eu vejo algumas pessoas que têm tantas barreiras a procurar ajuda. Talvez esteja na hora de você procurar ajuda. Talvez isso seja Deus falando com você através da minha boca. Durante tanto tempo você tem vivido com uma máscara. Você sabe que você não está bem. Você sabe que você está estourando, você está chegando ao limite, e você simplesmente não pede ajuda. Existem coisas que os pastores podem te ajudar. Existem coisas que talvez esteja na hora de você procurar os bispos e dizer: bispo, me ajude. Bispo, me ajude. Eu estou mal emocionalmente. Talvez esteja na hora de você quebrar alguns preconceitos e procurar uma terapia. Sim. Quantos cristãos tolos eu tenho visto? Não, Deus vai curar a minha alma. Mas quando você está gripado, você procura um médico. Quando seu filho está doente, você procura um pediatra. Existem coisas na nossa psique que sofrem interferência de processos químicos, neurais. E às vezes nós precisamos de ajuda profissional nessa área. Os seus familiares já te disseram isso e você fica com essas barreiras bestas. Talvez esteja na hora de pedir ajuda. Talvez esteja na hora de quebrar algumas barreiras e entender que você não foi chamado para vencer os seus desafios sozinhos, mas que você depende de outros seres humanos. Deus pode usar seres humanos. A mesma fé que eu tenho para Deus curar minha depressão é a fé que eu tenho para Deus curar minha miopia. Mas eu sou capaz de usar óculos e não sou capaz de pedir ajuda para o meu processo depressivo. Que Deus nos faça humildes esse ano. Que Deus nos faça adoradores que entendem que nós não somos cavaleiros solitários, sabe? Eu sou fortão, eu vou conseguir tudo sozinho. Não.
Às vezes é necessário um ombro amigo, às vezes é necessário um mentor, às vezes é necessário um irmão mais maduro que diz: cara, vai por aqui. Talvez isso seja Deus falando com você, e eu tenho certeza que a tua família tem sentido isso. Talvez essa seja a noite da decisão, porque se você quiser ser um adorador livre em 2020, se você quiser desfrutar da abundância de Deus em 2020, você precisa abrir o seu coração para Deus tocar nas suas feridas. Tocar nas feridas. Não adianta nada, amados, escutem o que eu vou falar. Não adianta nada nós estarmos declarando que 2020 é o ano da abundância, se você não estiver em condições de usufruir dessa abundância. Porque a maioria das vezes na nossa vida cristã, nós estamos sofrendo por algo que nós já temos acesso e não usufruímos. Você sabia disso? A obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi extremamente poderosa. Ela resultou em cura, ela resultou em quebra de todas as maldições da nossa vida. O nosso desafio muitas vezes não é conquistar, é descobrir e mudar a nossa mente para usufruir do que Ele já conquistou. Muitas vezes o nosso desafio é renovar a nossa mentalidade e aprendermos a viver como uma nova criatura. E nós insistimos em viver essa vida com a mentalidade do velho homem que era escravo do pecado, que resolvia as coisas na força do seu próprio braço, ou tentava resolver, e só piorava a sua situação. Deus está te chamando para um ano de maturidade, um ano de priorizar a sua casa, priorizar a sua família, priorizar tempo com a sua família. Que o Senhor cure as nossas famílias e que em 2020 nós sejamos famílias de adoradores, que a nossa comunidade seja constituída de casais, de filhos, de famílias curadas, de famílias saradas, em nome de Jesus. Terceiro ponto. Primeiro aspecto dessa mensagem foi sobre eu ser um adorador na minha vida profissional, na minha vida financeira. Segundo aspecto, sobre a minha vida familiar para 2020. E eu queria concluir falando sobre o mais importante de todos. Eu queria falar sobre a nossa vida devocional, nossa vida de oração, nossa vida com Deus. O resto todo não adianta nenhum tipo de esforço se você não resolver isso primeiro. E aí eu queria utilizar um versículo que nós já lemos aqui, nesse mesmo texto de João 4, lá no versículo 23. Por favor, Érica, bota de novo para a gente aqui. No versículo 23, Jesus traz para aquela mulher uma chave importantíssima e imprescindível se você quiser ser um adorador. Eu queria analisar algumas palavras aqui. Jesus fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Esse é o primeiro ponto. Porque se Jesus está falando de uma verdadeira adoração, é porque existe a falsa. A falsa não me interessa. Eu quero viver a verdade, eu quero adorar de verdade. Então Jesus me ensina qual é essa verdadeira adoração. E ele continua falando: adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ok, vamos parar aqui. Pode deixar aberto esse versículo por enquanto, Érica. Eu queria analisar 3 palavras aqui que vão trazer algumas chaves para nós. Em primeiro lugar, vocês lembram que no início da mensagem eu analisei a palavra adoração no Antigo Testamento. Aquela palavra que eu analisei, avodá, ela se repete mais de 150 vezes no Antigo Testamento. Agora, vamos ver no grego, no Novo Testamento, o que é adoração. E aí, pode passar para a primeira palavra, que é proskuneo. Essa é a palavra grega. Os verdadeiros adoradores adorarão. Isso é proskuneo. Agora, presta atenção no que eu vou te ensinar, porque essa palavra proskuneo, no grego, ela tem um sentido muito profundo e muito forte. Quando você analisa direito essa raiz grega aqui, ela significa algo que é difícil de traduzir, porque é como uma profunda reverência. É como uma reverência humilhada diante do Senhor. Jesus está falando de algo que é como uma pessoa completamente rendida a um ser superior. Proskuneo, no grego, pode ser utilizado para o ato de cair de joelhos e tocar o chão com sua testa. Isso é proskuneo.
Quando ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão, ele está falando de uma vida rendida no altar, uma vida em que eu não sou mais senhor, que agora eu tenho um governante da minha vida. Aquele Rafael Bossal soberbo, que pensava que era dono do seu próprio nariz, que vivia pelo impulso, que era pavio curto, que vivia independente de Deus, não existe mais. Ele está morto na cruz, foi crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Proskuneo também é uma palavra utilizada, olha para isso aqui. Proskuneo é a palavra utilizada para um cachorrinho quando lambe a mão do seu Senhor, do seu mestre. Lógico que Jesus não está te chamando de cachorro aqui, mas ele está falando de alguém que entende que está lidando com um ser muito superior, que tem sonhos mais altos, que tem caminhos mais elevados. Meu irmão, eu tenho visto muitos jovens em minha geração perderem a reverência ao Senhor. Não confunda as coisas. Só porque Deus te chamou de amigo, não quer dizer que Ele virou seu coleguinha. Não quer dizer que você pode botar Deus contra a parede. Não quer dizer que Ele virou seu garçom. Não confunda as coisas. Ele continua sendo Deus soberano e nós continuamos sendo pó. Você está entendendo? Ele continua não precisando de mim, eu continuo precisando dele. Isso é graça. Eu não sei por que Ele faz questão de mim. Eu não sei por que Ele quis me chamar de filho, me chamar de amigo. Mas não é por isso que eu posso viver de uma forma como se eu não precisasse mais de Deus, e como se Deus estivesse no carona e eu no volante. Que 2020 seja o ano da gente dizer: Deus, toma o banco da direção. Deus, guia os meus passos. Dirige esse carro, dirige essa embarcação. E aí Jesus usa mais duas palavras que são interessantíssimas. Ele fala: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa primeira palavra, espírito, é pneuma. Bota aí para mim, Érica, por favor. Tem pneuma aí? Tem? Ou não? Pneuma. É da mesma raiz de pneu, de pneumatologia, de pneumonia. Todas as vezes que o Novo Testamento fala de espíritos, ele usa essa palavra. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: a natureza de Deus é pneuma. Deus é espírito. Então, se você quiser adorar a Deus, é necessário que você o adore em espírito também. Eu entendo que Jesus está falando de um nível de adoração que não é natural, um nível que é sobrenatural, um nível que eu entendo que eu não sou mais um homem comum. Eu vejo uma pessoa me perseguindo e me fazer mal, e eu tenho o discernimento espiritual para chegar à conclusão de que minha luta não é contra ela, é contra as forças da maldade que estão atuando naquela situação. Eu vejo um desafio na minha vida e eu consigo olhar acima do problema. Eu vejo uma tribulação na minha vida e eu consigo enxergar de uma forma sobrenatural aquilo. Não, isso aqui é mais do que aquilo que os meus olhos naturais estão vendo. Tem outras coisas por trás. Sabe, eu creio que Deus está ampliando a nossa visão para 2020, porque muitas vezes temos tentado resolver os nossos problemas de forma natural, com artifícios mecânicos, com artifícios humanos. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Até quando vamos ficar agindo na nossa vida no nível natural? Você vê a sua esposa agindo de uma forma e você responde na carne. Você vê as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, agindo mal contra você e você responde no nível natural. Até quando? Até quando? Deus é espírito, e se você quiser viver uma vida de adoração, você vai ter que entender que a sua nova natureza é espiritual. Você tem que andar discernindo as coisas, porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele te mostra isso. Ele te mostra isso. E mais do que isso, Ele não só te mostra a realidade espiritual, mas também faz com que você sempre seja mais do que vencedor. E a última palavra, Jesus fala: adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu queria terminar essa palavra, essa mensagem com essa palavra aqui:
Porque essa palavra verdade, aletheia, é muito importante porque ela é uma junção de duas palavras na verdade. É o prefixo a, que nós usamos para negar algo, anormal, atípico, assexuado. Sempre que nós queremos dizer que algo não é, nós colocamos esse prefixo a. E letheos, que é oculto ou escondido. O que Jesus está falando aqui é sobre algo que, um estilo de vida desmascarado, desvelado. A aletheia é algo que foi tirado do oculto. O que Jesus está falando, meu irmão, sabe o que é? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e andando na luz. O que ele está falando é que o verdadeiro adorador, ele é um homem, uma mulher verdadeiros. Não é uma pessoa que anda de um jeito na frente de algumas pessoas e de outro jeito na frente de outras. O verdadeiro adorador, ele anda na luz. O verdadeiro adorador, ele é capaz de procurar um irmão e dizer: meu irmão, eu sou isso aqui, você me perdoa? Se você quiser viver uma vida de adoração em 2020, você vai ter que aprender a viver dessa forma, em espírito e em verdade, andando com discernimento sobrenatural sobre todas as coisas, e andando na verdade, andando na luz. Você não vai viver um ano abundante em 2020 se você ficar ocultando seus pecados, se você ficar vivendo com esses pecados de estimação. Se você quiser viver mais um ano na mesma zona de conforto, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas internas, tudo bem, mas eu estou te desafiando para viver um ano abundante. E a palavra de Deus está dizendo que para viver um ano abundante em 2020, eu preciso andar na luz. Se tem uma coisa que destrói o cristão, é viver com máscaras, é viver fingindo que é uma coisa que na verdade ele não é. E aí, eu queria terminar essa mensagem te fazendo um desafio também aqui. Talvez você tenha vivido até aqui e as pessoas que congregam e que vivem com você pensam que você é uma coisa, mas você sabe que você não é nada daquilo, sabe? Eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas assim, isso é terrível. As pessoas olham para você e dizem: poxa, olha só que bênção, olha só como o irmão está pegando fogo. Mas quando sai dali é tudo mentira. Você não tem vida devocional, você não conhece o Senhor, você não se dedica a conhecê-lo, você tem os seus pecadinhos que você não abre mão, e você diz: Deus pode mexer em tudo, mas isso aqui é meu. Esse tempo acabou nas nossas vidas, amém, amados? Que 2020 seja um ano de viver a verdade. E aí eu queria terminar, antes da gente orar, lendo um salmo de Davi, que fala sobre isso, porque eu creio que se você quiser uma noite de libertação hoje, Deus está te chamando primeiro para uma noite de arrependimento. Salmo 32. Antes de orar com você, eu só quero ler o Salmo 32, e eu vou deixar a própria palavra de Deus falar com você. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha só, amados, você quer um ano feliz? É isso aqui. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento.
Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios ou rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Essa é a receita para um ano abundante. Essa é a receita para um ano de verdadeira adoração. Fique de pé e deixa eu orar por você agora.